Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, Santo de Deus. Aleluia. Quem foi entrando, compartilha aí. A gente está passando juntos aqui algo da parte de Deus para todos. Como diz aí o tema do vídeo dessa live. Estão aí as 4 atitudes ou as 4 coisas que faremos para combater este coronavírus. Você entra, compartilha. Vamos esperar alguns irmãos também a terem acesso para que a gente entre neste assunto que tem assolado, entristecido, preocupado não só os brasileiros, mas também todas as nações, todo o mundo. Tem preocupado aí multidões, o mundo inteiro tem sido assolado. Vírus chamado Covid-19 ou coronavírus. Esse vírus tem invadido nações, feito vítimas, contagiado muitas pessoas. Terrível esse vírus aí. Isso aqui nós vamos vencer para a glória de Deus, porque mais forte ainda é o que está conosco, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmão? Nós vamos estar compartilhando esses vídeos. Nós não temos muito costume de fazer vídeos, lives, mas devido a situações, nós estamos aqui para compartilhar desse tema, deste assunto aí, tão difícil hoje para toda a população. A Bíblia fala que a mesma sorte que sofre o ímpio também sofre o justo. Então nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus, mas nós sofremos as mesmas sortes, sofremos as mesmas enfermidades, os mesmos problemas. Como diz o ditado, o mesmo sol que brilha para um, brilha para outro. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, nós sofreremos da mesma forma que o ímpio sofre. Eu preciso deixar bem claro para você, meu irmão, minha irmã, que está aí online conosco, Deus abençoe. Você que foi entrando aí, dê um salve aí nos comentários, dá um glória a Deus, um aleluia, para ficar um negócio bastante participativo. Daqui a pouco você vai conseguir também postar sua opinião. Assim que a gente entrar no assunto, você vai postar sua opinião aí para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Convide aí, amigo, você que é membro aqui do Ministério Resgatando Vidas, se você conseguir compartilhar esse link nos grupos do Ministério da Igreja, assim faça, também Facebook, grupo de Facebook também, que eu tenho algo de Deus aqui para a tua vida. Nós vamos estar compartilhando aí em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória e honra seja dada a Deus. Você que for entrando, você que não for da mesma cidade, município que nós somos, você poste aí o seu município, a sua cidade, para a glória de Deus. Eu não sei na cidade que você está, no seu município, mas em nosso município foi decretado o fechamento das escolas, creches, faculdades e assim também das igrejas, irmão. As igrejas estão com as suas portas fechadas em prevenção
em prevenção ao coronavírus, para que este vírus ele não venha se propagar de uma forma bem maior, e como forma de prevenção deste coronavírus, pela determinação da justiça, as igrejas estão com as suas portas fechadas. Já tem alguns irmãos e irmãs aí, vamos entrar no assunto juntos para a glória e honra do Senhor, nosso Deus. Queridos, uma coisa bastante importante da gente estar aqui comentando e partilhando com os irmãos seria este coronavírus. Mas eu preciso te dizer algo mais importante do que esse coronavírus. Às vezes a gente dá tanta importância ao coronavírus, toda a mídia fala do coronavírus, em todos os lugares, todo mundo está tendo acesso a este nome, a esta pandemia que tem assolado aí todo mundo, não só o nosso país e município, mas tem atingido todo mundo. Mas eu quero falar de algo muito mais poderoso e valioso do que essa pandemia chamada coronavírus, que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente dá tanta atenção ao problema e não dá atenção ao Deus que pode solucionar todos os problemas. Tem muita gente dizendo esse vírus é grande, esse vírus é poderoso, mas se esquece do tamanho do Deus que você serve. Porque o Deus que você serve é bem mais poderoso do que qualquer vírus que venha assolar debaixo do sol. O Deus que você serve é bem mais poderoso do que tudo. A gente vê tanta propagação do vírus, tanto medo que a sociedade está desse vírus se alastrar de uma forma ainda mais poderosa em nosso país. E a gente se esquece que mais são ainda os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais poderoso do que este vírus é o Deus de Israel, é o Deus que você serve. É o Deus que nós servimos. Ele é bem mais poderoso que o vírus. O vírus mata, mas o Deus poderoso ele dá vida. O vírus coloca no leito, mas o Deus poderoso ele levanta do leito. O vírus tira. Nós conhecemos um Deus e ele é a própria vida. Ele é a própria vida. Então a gente precisa entender que a gente trata de uma situação séria hoje na sociedade, em todo o país, em todo o mundo. Se trata de uma situação séria, que é um vírus que tem que ser alastrado, mas a gente precisa entender que muito maior do que esse vírus é o nosso Deus poderoso. Quando a gente fala a respeito de prevenção, de cuidados, de proteção, o Ministério da Saúde nos ensina várias formas para você ficar mais protegido desse vírus, lavar as mãos, higienizar com álcool, espirros, tosse, não ter contato com mão, não ter contato com outras pessoas. Isso são os órgãos de saúde que nos orientam. A gente deve seguir as orientações dos órgãos de saúde, porque quem está a passar essas informações e precauções para nós são eles. Então a gente deve sim seguir as orientações dos órgãos de saúde e dos órgãos de prevenção. Mas a gente não pode esquecer que maior do que tudo isso é o Deus poderoso que nós servimos. Eu quero deixar aqui com você, assim como diz o título aí deste vídeo, o tema deste vídeo, que é 4 atitudes para nós vencermos o coronavírus. 4 atitudes para que a gente venha vencer para a glória de Deus. E eu sei que mais poderoso do que tudo é o nosso Deus. Você vai vencer, eu vou vencer. Nós venceremos para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós venceremos. A Bíblia fala conosco no livro de 2 Crônicas,
Segunda Crônicas, capítulo de número 7, o versículo 13 e o versículo 14. Estou aqui com um exemplar da Bíblia Sagrada, estarei lendo aqui junto com os irmãos. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Está escrito assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vamos meditar nesse texto sagrado, que o tema aí do vídeo, 4 coisas para nós vencermos, combatermos esse coronavírus. E o texto sagrado nos revela de forma poderosa e tremenda. Versículo 13 diz: uma situação de calamidade, uma situação de desespero. Que situação é essa? Está escrito aqui: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Pastor, dá nome a essa peste, te dou o nome dessa peste: coronavírus. Você pode entender essa peste como também o coronavírus. Está aqui: se eu enviar gafanhoto na terra. Você vê que no Paraguai, se você pesquisar, você vai ver que no Paraguai, bem aqui próximo ao Brasil, a praga de gafanhoto tem destruído plantações. Aqui pertinho do Brasil, no Paraguai. O texto vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar. Você vai entender junto comigo que a situação de calamidade, dificuldade, Deus coloca um convite para mim e para você, e esse convite com forma de solução. Qual é, pastor? O convite é a solução: se o meu povo se humilhar. Se o meu povo se humilhar. Se humilhar. O que é se humilhar? É você reconhecer. É nós reconhecermos diante do Todo-Poderoso que nós não somos nada sem Ele. A Bíblia diz que nós somos criados do pó da terra. O pó da terra é do sentido mais rasteiro que existe. É do sentido mais baixo que existe. Nem para se orgulhar o homem pode. Nem para se orgulhar dá. Não dá para se orgulhar de nada. Nós fomos feitos do pó da terra, do sentido mais rasteiro que existe. Mais rasteiro que existe. Fomos criados do pó da terra. Não dá para se orgulhar. E o convite de Deus para mim e para você vencermos o coronavírus, o primeiro convite, a primeira atitude é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Você vai ver que o convite para se humilhar não é para o ímpio, é para o povo que chama pelo nome dele. E o povo que chama pelo nome do Todo-Poderoso somos nós, servos e servas de Deus. Os crentes na face da terra, os sacerdócios santos, somos nós, o povo que chama pelo nome dele. E ele diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeira atitude que a gente precisa fazer nessa situação de calamidade, nessa situação em que um vírus tem crescido altamente, feito vítimas, ganhado força em todo mundo,
é se humilhar. É se humilhar. É o convite de Deus. Quem se humilha reconhece os seus próprios erros. Quem se humilha não dá lugar ao orgulho. Quem se humilha reconhece a sua posição. Quem se humilha reconhece quem é. Hoje, o fruto do Espírito parece que está contrário, um valor contrário. Porque hoje é mais fácil a gente usar o domínio próximo do que o domínio próprio. É mais fácil dominar o próximo do que o domínio próprio. Só que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, não é o domínio ao próximo. Então a gente precisa entender que a primeira atitude é se humilhar. Segunda atitude, orar e buscar a minha face. É uma oração constante. A segunda atitude para se vencer em um período de calamidade, de dificuldade, para vencer este vírus, está aqui. Se humilhar, reconhecer sua posição, pedir perdão pelos seus erros a Deus, reconhecer que depende somente dele. Segunda atitude, orar e buscar a minha face. É oração constante. É oração constante. Eu pergunto, há quanto tempo você não faz um jejum? Há quanto tempo você não tira um período de oração? Deus está despertando a sua igreja. Aleluia. Deus está despertando a sua igreja. Se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face. Orar e buscar a minha face. O que é isso? É busca contínua da sua presença. Busca contínua da sua presença. Primeira atitude, para admitir os pecados. Ser humilde, reconhecer, se humilhar na presença de Deus. Segunda atitude é a gente orar, suplicar. Terceira atitude é uma busca contínua da presença de Deus. Aqui está escrito, senhoras e senhores, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quem é o povo que chama pelo nome? Somos nós crentes, os servos, as servas. Se humilhar, reconhecer a sua posição e a minha posição, entender que somos dependentes de Deus. Orar, precisamos ter vida de oração. Buscar a minha face, continuidade na oração e na busca pelo Senhor. Quarta atitude, se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos é eliminar o comportamento pecaminoso, eliminar das nossas vidas aquilo que não provém de Deus. Essa é a quarta atitude que devemos tomar. Primeira atitude, devemos nos humilhar na presença de Deus. Segunda atitude, a oração, a súplica, a prática da oração. Terceira atitude, a busca contínua pela presença de Deus. Quarta atitude, eliminar o comportamento pecaminoso. Eliminar aquilo que não provém de Deus na nossa vida, aquilo que desagrada a Deus. Vou te mostrar aqui no texto, ó. Primeira atitude, se humilhar. Segunda atitude, e orar. Terceira atitude, e buscar a minha face. Quarta atitude, se converter dos seus maus caminhos. São quatro atitudes que vai fazer você ser vitorioso nesse estado de calamidade que está acontecendo em todo o mundo. Você vai vencer com essas quatro atitudes. O texto continua, ó, se converter dos seus maus caminhos, eliminar tudo aquilo que te afasta de Deus. E depois, resultado das quatro atitudes. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra, você vai conseguir entender que 4 atitudes que você toma, que é se humilhar, reconhecer que somos dependentes de Deus, pedir Ele perdão pelas nossas falhas, orar, ter vida de oração, segunda atitude, buscar a minha face, terceira atitude, busca contínua, desejo pelo que é santo. Quarta atitude, se converter dos seus maus caminhos, largar os caminhos de pecado, largar aquilo que desagrada a Deus. Resultado das 4 atitudes, no mesmo versículo de número 14. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para ter uma terra sarada, uma nação sarada, um mundo sarado, tem que ter um povo que clama na terra. Tem que ter um povo que suplica o nome do poderoso de Israel. Que os irmãos sejam abençoados através dessa palavra em nome de Jesus. Que os irmãos respeitem, coloquem em prática as orientações dos órgãos de saúde pública e que os irmãos entendam que essas 4 atitudes vai nos fazer vencer e triunfar neste momento de calamidade. Que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs, irmã Francicleide, irmã Geisele da Conceição. Deus abençoe a todos e a todas em nome de Jesus. Temos alguns vídeos aqui ainda nesse canal, nessa página. Você entra lá, compartilha, curte, esteja sempre conosco. Nós vamos estar sempre postando vídeo agora de uma forma mais constante, para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus, irmãos.